Meus amigos, as revoluções sociais, seus fatores desencadeadores e o Brasil atual é o tema que nós vamos abordar a partir desse momento. O que eu pretendo, efetivamente, realizar em nossa apresentação é analisar os fatores desencadeadores das revoluções sociais que ocorreram ao longo da história e avaliar a possibilidade de sua ocorrência no Brasil contemporâneo. Vocês vão ter a oportunidade de perceber as razões pelas quais estamos abordando esse tema. E esta abordagem tem muito a ver com a existência de fatores desencadeadores da revolução social no Brasil. E mais adiante apresentaremos. Mas antes de abordar o tema da nossa apresentação, eu gostaria de dizer que a palavra revolução ele tem um significado muito importante. É o de ser responsável pelo progresso. E isto acontece em vários campos de atividade. Eu tive a oportunidade de publicar este livro, As Grandes Revoluções Científicas, Econômicas e Sociais que mudaram o mundo. Este livro foi publicado em 2016 pela editora CRV de Curitiba, no Paraná. Na capa desse livro, eu destaco o fato de que as revoluções científicas, econômicas e sociais, todas elas interagem umas com as outras, mas todas contribuem para algo que é muito importante para a humanidade, que é o próprio progresso da humanidade. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é que as revoluções científicas, econômicas e sociais contribuíram para fazer com que a humanidade progredisse ao longo da sua história. Neste livro, eu destaco os vários eventos, as várias revoluções científicas que aconteceram ao longo da história, da mesma forma que as revoluções econômicas e as revoluções sociais. E em todas essas revoluções, eu procurei identificar os fatores responsáveis pelo seu desencadeamento. E isso está posto aqui nesse nosso livro. Quando nós analisamos revolução por revolução, todas elas, eu procurei identificar quais foram os fatores responsáveis por sua ocorrência. Mas o que nós pretendemos fazer aqui, na nossa apresentação, é destacar uma dessas revoluções que eu tratei nesse nosso livro, que são as revoluções sociais. E isso tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. As condições econômicas, sociais e políticas de vários países se deterioraram tremendamente nos últimos tempos, agravadas pela pandemia do novo coronavírus. Então, nós estamos diante de um quadro bastante
complexo, de alta complexidade, e que eu procurei, a partir dessa nossa apresentação, que vai ser objeto também, que é objeto também da elaboração de um texto, de um artigo, que vai ser publicado em vários sites, exatamente com o mesmo título: As Revoluções Sociais, Seus Fatores Desencadeadores e o Brasil Atual. Então, o que eu pretendo aqui colocar é exatamente o que é que aconteceu, por exemplo, com as grandes revoluções sociais que aconteceram ao longo da história da humanidade, como é o caso da Revolução Americana, de 1776, a Revolução Francesa, de 1789, a Revolução Russa, de 1917, a Revolução Chinesa, de 1949, e a Revolução Cubana, de 1959. Então, analisando essas grandes revoluções, eu pude identificar quais são os fatores desencadeadores dessas revoluções. E a partir da identificação desses fatores desencadeadores, eu procurei analisar se essas condições, esses fatores desencadeadores de revoluções, se estariam presentes no momento atual da história do Brasil, a fim de verificar, diante do contexto político, econômico e social que o Brasil se encontra, se existe a possibilidade da eclosão de uma grande revolução social em nosso país, que possibilite remover todos os entraves que se acumularam ao longo de séculos e impedem que o nosso país se desenvolva na plenitude. Bem, o que eu quero dizer de imediato, de início, é o seguinte: ao analisar os fatores desencadeadores das revoluções sociais registrados ao longo da história da humanidade, eu pude constatar que elas ocorreram em diversos países em momentos de desespero. Observe bem, momentos de desespero. É mais ou menos o quadro que nós estamos vivendo no Brasil. Momentos de desespero por parte de povos submetidos aos seguintes entraves que enfrentaram na época. Nessas épocas: tirania dos governos, desigualdades sociais extremas, crise econômica devastadora, responsável por milhões de desempregados, e a fome e a miséria de amplas camadas da população. Isso tudo aconteceu na Revolução Francesa, de 1789, e na Revolução Russa, de 1917. Esses fatos que eu relatei: tirania de governo, dos governos, desigualdades sociais extremas, crise econômica devastadora, fome e miséria de amplas camadas da população, isso tudo aconteceu tanto na Revolução Francesa como na Revolução Russa, cujos povos pegaram armas e decidiram derrubar as estruturas políticas, econômicas e sociais existentes. E esses fatores, depois eu vou relatar o que aconteceu em cada um desses países, para que vocês percebam como eu estou certo na percepção de que são esses fatores que foram determinantes da Revolução Francesa de 1789 e da Revolução Russa de 1917. Repetindo: a tirania dos governos, desigualdades sociais extremas, crise econômica devastadora, fome e miséria de amplas camadas da população. Bem, isso eu estou me referindo à Revolução Francesa e Russa. Outras revoluções aconteceram com o povo pegando em armas, perseguindo estes mesmos objetivos que há pouco eu citei,
acrescidos de mais um outro fator, que foi a luta pela independência nacional. Isso ocorreu na Revolução Chinesa, quando o povo chinês, além de se defrontar com aqueles fatores que eu há pouco lhes falei, que foram determinantes das revoluções francesa e russa, o povo chinês se defrontou também com outro desafio que eles enfrentaram, que foi a luta pela independência nacional da opressão japonesa, isso durante a Segunda Guerra Mundial. E também ocorreu com Cuba, com a Revolução Cubana, quando houve uma luta contra a opressão exercida pelos Estados Unidos. E o povo cubano lutou também pela independência nacional. Finalmente, houve uma outra revolução, movida apenas na luta contra a tirania e pelos ideais de liberdade e de independência nacional. Aí veja o seguinte, são mais três fatores que diferem dos anteriores, que foram determinantes da Revolução Francesa e da Revolução Russa. Eu estou lhes falando que, no caso específico da Revolução Americana, de 1776, esta revolução foi movida na luta contra a tirania, pelos ideais de liberdade e de independência nacional, contra a opressão exercida pelo Império Britânico, porque os Estados Unidos até então era colônia da Inglaterra. Bem, da análise dessas revoluções, que há pouco citei, ou seja, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana e da Revolução Americana, da análise dessas revoluções, e levando em conta os fatores desencadeadores dessas revoluções que eu apresentei, eu concluí que elas ocorreram, de modo geral, movidas pela luta contra a tirania exercida pelo poder dominante, pelos ideais de liberdade do povo, contra a desigualdade social extrema, contra a crise econômica devastadora responsável por milhões de desempregados e contra a fome que afetava a vida da grande maioria da população e pela independência nacional. Eu tenho aqui uma figura que retrata bem isso tudo que estou lhes apresentando. Aqui nós temos a tirania do governo, temos aqui os ideais de liberdades, temos também as desigualdades sociais extremas, que é isso aqui, temos aqui a crise econômica devastadora, temos aqui a fome e a miséria do povo, e também aqui o anseio de independência nacional. Então, na realidade, são 6 fatores desencadeadores das revoluções sociais. Nem todos esses fatores estão presentes em todas as revoluções. Alguns se fazem presentes mais do que outros. Mas um fator que está presente rigorosamente em todos é a tirania exercida pelos governos. Exatamente o que está aqui apresentado. A tirania exercida pelos governos. Bem, analisando a situação do Brasil, eu diria o seguinte, que no Brasil atual ainda não estão presentes todos os fatores desencadeadores de uma revolução social, conforme lhes falei.
Fatores esses que são tirania do governo, ideais de liberdade, ideais de luta pela liberdade, desigualdades sociais extremas, fome endêmica do povo, crise econômica devastadora e anseio de independência nacional. E esses são os 6 fatores que são determinantes das revoluções. E isto tudo eu pude constatar a partir da análise das revoluções sociais que ocorreram ao longo da história da humanidade. E eu lhes disse que neste livro, que aqui está, nós chegamos a falar sobre as grandes revoluções que ocorreram ao longo da história da humanidade e que apresentaram essas características. Neste livro, de nossa autoria, nós apresentamos mais duas grandes revoluções sociais que aconteceram ao longo da história da humanidade. Uma foi a Revolução Meiji, no Japão, que foi muito importante do ponto de vista do desenvolvimento do país, porque o Japão, a partir da Revolução Meiji, conseguiu se tornar um país altamente desenvolvido, uma grande potência econômica mundial, graças à Revolução Meiji. Mas os fatores que contribuíram para a Revolução Meiji não seguiram rigorosamente esse modelo. Esse modelo aqui é característico das revoluções americanas, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa e da Revolução Cubana. Na Revolução Meiji, as características foram outras, próprias do próprio desenvolvimento da sociedade japonesa. Eu posso, oportunamente, até abordar as condições que contribuíram para que o Japão se desenvolvesse a partir da Revolução Meiji. Uma outra revolução, outro aspecto também que é importante observar, por isso que eu não incluí também nessa relação, é que a Revolução Meiji não teve as características da violência, o uso da violência revolucionária para poder processá-la. A Revolução Meiji não teve as mesmas características no que diz respeito ao uso da violência para a conquista do poder. Outra revolução que nós tivemos a oportunidade de tratar neste livro foi a Revolução Escandinava. Eu diria o seguinte, que ela até difere radicalmente de todas, inclusive até da própria Revolução Meiji. Porque a Revolução Meiji, que ocorreu no Japão, ela não teve a violência revolucionária extrema que aconteceram nessas revoluções que aconteceram na França, na Rússia, nos Estados Unidos, em Cuba e na China. Quer dizer, lá o processo se desenvolveu de uma forma diferente. E a Revolução Escandinava foi, na prática, uma revolução pacífica. Praticamente não houve nenhum confronto. Quer dizer, é como se tivesse havido uma concertação, um acordo político entre os atores políticos envolvidos nas sociedades escandinavas que possibilitaram realizar essa revolução. Oportunamente, nós vamos tratar especificamente da Revolução Escandinava. Mas, voltando ao caso específico da nossa apresentação, eu tenho a dizer o seguinte: no Brasil, ainda não estão presentes todos os fatores desencadeadores de uma revolução social. Apenas a crise econômica devastadora que o Brasil enfrenta no momento, as desigualdades sociais extremas que se agravaram com a pandemia do novo coronavírus, da mesma forma que foram agravadas a fome endêmica do povo. Esses três fatores, crise econômica devastadora, desigualdades sociais extremas e fome endêmica, estão presentes no Brasil. Então, 3 dos fatores que podem desencadear uma revolução estão presentes no Brasil. Há a ameaça do governo Bolsonaro de exercer a tirania no Brasil.
com a implantação de uma ditadura, que pode fazer com que a luta pelas liberdades seja colocada na ordem do dia. Eu lhes falei que, além das desigualdades sociais, da fome endêmica e da crise econômica devastadora, essas três já estão presentes no Brasil. A ameaça do governo Bolsonaro de implantar uma ditadura e no caso, exercer a tirania, seria, digamos assim, mais um outro fator que poderia ser considerado como desencadeador de uma revolução no país. Mas o outro fator, que seria os ideais de liberdade. Geralmente, quando a tirania se estabelece em qualquer país do mundo, os ideais de liberdade crescem significativamente. Então, os ideais de liberdade poderão crescer significativamente no Brasil se efetivamente a tirania for implantada no país pelo governo Bolsonaro. Então, há a ameaça do governo Bolsonaro de exercer a tirania. E com isso, a sua contrapartida, que seria a luta pelos ideais de liberdade, ele ser colocado na ordem do dia. Um terceiro, o sexto item, o sexto fator que poderia estar presente, que poderia contribuir para uma revolução no Brasil, seria o anseio de independência nacional. Este anseio de independência nacional ainda não existe no Brasil, porque não há a percepção pelo povo brasileiro da necessidade de luta pela conquista da verdadeira independência nacional diante da dominação do capital internacional. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, que dos 6 fatores desencadeadores de uma revolução social, apenas 3 estão presentes no Brasil. Desigualdades sociais extremas, fome endêmica do povo, e que está se tornando crescente, crise econômica devastadora. Não estamos convivendo ainda com a tirania do governo, e os ideais de luta pela liberdade também não estão presentes assim no nível que só poderá acontecer na medida em que a tirania se estabeleça no país. E também não existe um anseio de independência nacional como um fator mobilizador. Então, esses são os pontos que eu gostaria de destacar com relação ao Brasil. Bem, o que eu quero observar é que a tirania é o principal fator desencadeador da revolução social. Isso, quando eu lhes falar sobre cada uma das revoluções, americana, francesa, russa, chinesa e cubana, vocês vão perceber como a tirania jogou um papel muito importante nesse sentido. E a tirania é o principal fator desencadeador de revolução social, porque é uma forma de governo autoritária, em que determinada população é oprimida e tem seu livre-arbítrio anulado, como demonstraremos mais adiante. No governo tirânico, os governantes não respeitam as liberdades democráticas e violam as leis existentes, utilizando-se de práticas moralmente condenáveis para se manter no poder. Na tirania, o líder governamental utiliza o medo e o terror como forma de controle coletivo, a fim de se perpetuar no poder e exercer o domínio social. Os ideais de luta pela liberdade, que é o outro fator, eu lhes falei da tirania, o outro fator desencadeador é a existência de ideais de luta pela liberdade,
que se manifesta fundamentalmente quando a tirania se estabelece em um país. De modo geral, o anseio, a determinação de lutar pela liberdade acontece quando existe um regime tirânico, um governo tirânico. Como veremos adiante, ao abordar as revoluções sociais que aconteceram, as 5 revoluções que eu lhes falei há pouco, como veremos adiante, todas as grandes revoluções da história envolveram a luta pela derrubada do poder tirânico. É uma característica comum de todas as grandes revoluções da história da humanidade. A derrubada do poder tirânico. É importante destacar, também como fatores desencadeadores de revolução social, a desigualdade social extrema, resultante da exploração econômica dos trabalhadores pelas classes dominantes. Esta é uma das características das sociedades divididas em classes, como é o caso do capitalismo, em que uma classe social dominante explora as classes subalternas. Então, essa exploração econômica ela contribui para que aumente as desigualdades. A desigualdade social extrema ela é um fator que contribui decisivamente para que uma revolução possa acontecer. Outro fator é a fome endêmica, resultante de quê? Da pobreza enfrentada pela grande maioria da população. E, de modo geral, a pobreza é consequência das desigualdades sociais. Então, as desigualdades contribuem para que o conflito entre os detentores do poder econômico e os trabalhadores se estabeleça. A luta de classes, por exemplo. E a fome, ela atinge exatamente aqueles trabalhadores que são afastados da atividade produtiva, estão desempregados, passam miséria, dificuldades e fome, inclusive, né? Então a fome seria, como eu disse, consequência das desigualdades sociais. Mas ela gera pobreza. A desigualdade social gera pobreza, gera também a fome. Uma coisa gera a outra. Terceiro fator é a crise econômica devastadora, que é o que nós estamos enfrentando no momento, no Brasil e em várias partes do mundo também. E essa crise, todas essas crises, todos esses problemas, esses fatores que eu falei há pouco, tirania, desigualdades sociais, fome e crise econômica devastadora, estiveram presentes em todas as revoluções, francesa, russa, chinesa e cubana, além da tirania exercida pelo poder dominante. A luta pela independência nacional foi outro fator desencadeador da Revolução Americana, da Revolução Chinesa, contra a opressão exercida pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E a Revolução Cubana, contra a opressão exercida pelos Estados Unidos. E no caso da Revolução Americana, na Guerra de Independência, contra a opressão exercida pela Inglaterra contra os Estados Unidos. Então a luta pela independência nacional, de modo geral, surge quando um país imperialista, vamos dizer assim, como foi o caso do Império Britânico, como o caso do Império Japonês, do imperialismo japonês, como o caso do imperialismo norte-americano, todos eles interferiram na vida interna desses países ao lado
das classes dominantes desse país, e com isso o povo se levantou também contra o opressor estrangeiro. Nas condições atuais do mundo, a ação imperialista ela se faz de forma subliminar. Ela não se faz presente como antigamente. Porque no passado, a ação imperialista se fazia inclusive com a presença de tropas do país imperialista, naquele país colonizado, vamos dizer assim. Nas condições atuais, a dominação ela se faz de forma, digamos assim, invisível por parte da grande parte da população, que não percebe que a opressão, não percebe a opressão exercida pelas potências estrangeiras. O que vamos agora falar é sobre o que aconteceu em cada uma das revoluções, para que vocês possam concordar comigo sobre os fatores desencadeadores das revoluções. Eu lhes afirmei sobre os fatores desencadeadores das revoluções sociais. Eu lhes disse que esses fatores eu extraí a partir da análise das revoluções sociais, das 5 grandes revoluções sociais que aconteceram ao longo da história da humanidade. Agora vamos falar de cada uma especificamente, para poder demonstrar que aquilo que eu estou afirmando é verdadeiro. Primeiro vou lhes falar sobre a Revolução Americana, que foi desencadeada em consequência da tirania exercida pela Inglaterra contra a população dos Estados Unidos, que ensejou o desejo de conquista da liberdade pelo povo norte-americano. Aí veja bem, o ideal de liberdade contra o opressor externo surge a partir disso. A guerra econômica entre a Inglaterra e os colonos norte-americanos desencadeou motins, cujo conflito agravou-se com a presença de tropas inglesas para reprimir os protestos. Várias batalhas foram travadas contra a tirania britânica, que começaram em março de 1775 e culminou com a conquista da emancipação dos Estados Unidos, com a Declaração da Independência promulgada em 4 de julho de 1776. A Revolução Americana, comandada por George Washington, resultou na formação dos Estados Unidos e foi a primeira grande experiência de um país colonial que se libertou do imperialismo britânico pela força das armas. É importante destacar o fato de que a Guerra da Independência dos Estados Unidos foi ao mesmo tempo uma revolução social, porque com seu conteúdo liberal serviu também de referencial para a Revolução Francesa e para os ideólogos da democracia no mundo. É por isso que a Revolução Americana é também chamada de Guerra de Independência dos Estados Unidos, porque foi ao mesmo tempo uma guerra de independência e ao mesmo tempo uma revolução social. A Revolução Francesa, que é a segunda revolução que eu faço referência, iniciada em 1789 com a queda da Bastilha, foi motivada, veja bem, pela crescente desigualdade social, pela crise econômica devastadora e pela fome endêmica sofrida pela grande maioria da população, sendo inspirada nos ideais do Iluminismo, que foi um movimento cultural europeu e muito importante do século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. A Revolução Francesa, como o próprio nome sugere, foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França em 1789, cujo governo jacobino, ou seja, identificado com o povo, com a grande maioria da população, liderado por Robespierre,
foi derrubada pela reação termidoriana, contrária às mudanças políticas, econômicas e sociais em benefício do povo, e isso aconteceu em 1799. Então a Revolução Francesa, esse ciclo durou 10 anos, de 1789 a 1799. Em 1799, houve a derrubada do governo jacobino, que era um governo voltado para os interesses da população, da maioria da população. A Revolução Francesa foi um movimento social e político que teve por objetivo principal derrubar o antigo regime, a monarquia, e instaurar um Estado democrático que representasse e assegurasse os direitos de todos os cidadãos. Em 1788 e 1789, a França teve colheitas ruins. O preço do alimento aumentou e muitos camponeses não tinham condições de comprá-los. Resultado, a fome aumentou. A população parisiense foi às ruas da cidade para lutar contra essa situação. A fome foi um combustível, um dos grandes combustíveis da Revolução Francesa. E no dia 12 de julho de 1789, o povo foi às ruas para mudar essa situação. A agitação popular não arrefeceu. E no dia 14 de julho, o povo seguiu com seu levante, atacando primeiro o arsenal dos inválidos, les invalides, como dizem os franceses, e depois promoveu a queda da Bastilha, que era uma antiga fortaleza que havia sido transformada em prisão para os opositores políticos dos reis franceses. Com a notícia da queda da Bastilha, a Revolução Francesa espalhou-se por toda a França, precipitando transformações no país e levando milhares de pessoas nas cidades e no campo a se rebelarem contra a aristocracia francesa e contra o antigo regime. A Revolução Francesa causou também profundas transformações e marcou o início da queda do absolutismo na Europa. Então dá para perceber que as desigualdades sociais, crise econômica devastadora, a fome e a tirania foram fatores importantes e, eu diria, determinantes da derrubada da monarquia francesa em 1789. É claro que havia também um outro elemento que contribuiu para isso, que eram os ideais do iluminismo, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Então, a Revolução Francesa teve alguns fatores desencadeadores da Revolução, e a Revolução Americana teve outros fatores desencadeadores da Revolução. A Revolução Russa, em 1917, resultou da falta de liberdades. Aí já a tirania estava presente, que era quase absoluta na Rússia durante o século XIX, e também do quadro de destruição e fome. Fome foi um fator importantíssimo também, generalizada, causadas pela Primeira Guerra Mundial, que motivou a organização de trabalhadores da cidade e do campo para derrubar a monarquia russa e dar início à nova etapa da história mundial, com a construção do socialismo, sob a liderança de Vladimir Ilyich Lenin, e que mudou a história da humanidade no século XX. O exército russo participou da Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha, totalmente despreparado para o confronto. As consequências disso foram derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. No campo, reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terras na mão da nobreza,
A Rússia foi o último país da Europa a abolir a servidão. Então aí é um outro traço da tirania que existia na Rússia. Ela só acabou em 1861. O regime czarista reprimia a oposição e a polícia política. Controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. A tirania era gigantesca na Rússia. Milhares de pessoas que se opõem ao czarismo eram enviadas à prisão na Sibéria, condenadas por crimes políticos. As condições de vida pioraram com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o poder do capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. A Revolução Russa de 1917 teve 2 levantes populares. O primeiro ocorrido em fevereiro de 1917, contra o governo do czar Nicolau II, e o segundo em outubro. Na Revolução de Fevereiro, os revolucionários derrubaram a monarquia, e na Revolução de Outubro começaram a implantar um regime de governo baseado no socialismo. No dia 7 de novembro, que corresponde a 25 de outubro no calendário gregoriano, que era o utilizado na Rússia na época, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder e implantaram o socialismo. Bem, a Revolução Chinesa, a terceira grande revolução que nós analisamos, se deu por 2 movimentos: a luta dos camponeses por terras e a luta do povo chinês pela independência nacional. Aí veja que a independência nacional volta a aparecer. Houve na Revolução Americana e aparece na Revolução Chinesa. Porque o povo chinês estava sendo oprimido pelo imperialismo japonês, que tinha tropas presentes dentro da China. A Revolução Chinesa contou para seu sucesso com a existência de um conflito entre o Estado chinês tirânico e a sociedade civil, em que esta última sofria as consequências econômicas e sociais relacionadas com a dominação estrangeira, sobretudo japonesa, durante a Segunda Guerra Mundial. Na cidade, o povo passava fome. Veja que a fome também está aí presente. E no campo não se plantava nada, por não se dispor de sementes. As forças revolucionárias, sob a liderança de Mao Tse-tung, combateu a tirania do governo chinês de Chiang Kai-shek, que era o governante da China, que mais tarde a eles se aliaram para derrotar o inimigo comum, o Japão. Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung se juntaram para derrotar o Império Japonês, que dominava, que estava presente na China, dominava parte do território chinês. E mais tarde, como já lhe disse, os dois se juntaram, se aliaram para derrotar o inimigo comum. Posteriormente, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek se confrontaram. E Mao Tse-tung, com suas forças, derrotou militarmente as forças de Chiang Kai-shek e implantou a República Popular da China, a China socialista. A principal força social mobilizada por Mao Tse-tung durante a Revolução Chinesa foram os camponeses. Após várias batalhas contra o governo Chiang Kai-shek, os comunistas dominaram Pequim em 1949 e Mao Tse-tung foi aclamado como o novo líder da República Popular da China. Na época, os comunistas assumiram o poder com uma China arrasada pelos longos anos em que batalhou contra o domínio japonês e uma longa guerra civil em que as forças de Mao Tse-tung e de Chiang Kai-shek se confrontaram. Mao Tse-tung iniciou a reforma agrária, dividiu grandes propriedades entre os camponeses e as cooperativas agrícolas substituíram as grandes propriedades de terras no país. A última das grandes revoluções que analisamos foi a Revolução Cubana, que ocorreu em um país, Cuba, que no início do século XX
era uma colônia dos Estados Unidos. Desde o seu processo de independência da Espanha em 1902, a ilha de Cuba viveu sérios problemas políticos decorrentes da instalação de governos ditatoriais e a intervenção norte-americana no país. Eram as duas coisas. Ditadura, de um lado, ou seja, tirania, de um lado, e a intervenção estrangeira, de outro. A opressão externa, de outro. Cuba se tornou um protetorado norte-americano. Em várias ocasiões, os Estados Unidos realizaram invasões militares a Cuba para garantir sua hegemonia no país. Na década de 1950, a penosa situação social e econômica do país foi agravada. Veja bem, na década de 50. Foi agravada com a instalação em 1952 do regime ditatorial imposto pelo general Fulgêncio Batista. Cuba adotava o capitalismo, com grande dependência dos Estados Unidos. E era um país com grandes desigualdades sociais. Aí veja bem, desigualdades sociais, opressão externa, tirania, já estão presentes aí. Todo esse contexto de desigualdades sociais contribuía para que grande parte da população vivesse na extrema pobreza. A fome, consequência da pobreza também. Em meio aos desmandos e à subserviência do governo Fulgêncio Batista em relação aos Estados Unidos, um movimento de oposição armada, liderada por Fidel Castro, e com a participação de grandes lideranças como Che Guevara e Camilo Cienfuegos, como eu disse, o movimento de oposição armada ganhava força dentro de Cuba. Ocorreram diversas greves e revoltas com a participação do proletariado, que se unia ao movimento estudantil, que ganhava força. O movimento revolucionário 26 de julho, que foi o nome dado a todo esse movimento revolucionário em Cuba, esse movimento traçou o plano de penetrar com foco guerrilheiro através das florestas ao sudoeste da ilha, aos pés da Sierra Maestra, e espalhar a revolução, contando com a adesão popular e dos camponeses que viviam miseravelmente ali. As colunas rebeldes fecharam o circo e impôs derrota após derrota ao exército de Fulgêncio Batista, o ditador. Essa luta chegou ao fim em 1º de janeiro de 1959, quando em Havana foi travado o último e definitivo combate. O ditador Fulgêncio Batista já havia fugido do país na madrugada anterior, junto com a cúpula do seu governo. Ao assumir o poder em Cuba, o governo revolucionário de Fidel Castro implantou o socialismo, realizando a nacionalização de bancos, empresas e refinarias de açúcar, promoveu a reforma agrária com a expropriação de grandes propriedades, estatizou todo o restante do setor industrial, controlado pelos Estados Unidos, e realizou reformas profundas no sistema de educação e saúde. Inicialmente, os revolucionários cubanos tendiam a seguir uma linha política independente. Isso depois da Revolução, como um país não alinhado da ordem bipolar instalada após a Segunda Guerra Mundial. A ordem bipolar era ou ficava do lado dos Estados Unidos ou da União Soviética. Mas existia o chamado movimento, inclusive mundial, que congregava países não alinhados, movimento de países não alinhados. Cuba tentou se colocar como um país não alinhado, nem aliado aos Estados Unidos, nem em relação à União Soviética. Mas devido às pressões exercidas pelo governo John Kennedy dos Estados Unidos contra Cuba, contra a Revolução Cubana, isso acabou
contribuindo para que Fidel Castro se aproximasse do bloco soviético. Bem, esse é o relato que eu faço do que eu pude constatar dessas 5 grandes revoluções que eclodiram em todo o mundo e que eu selecionei, dadas as características delas, de terem sido revoluções violentas, diferentemente das revoluções Meiji, da Revolução Escandinava e também eu acrescentaria da própria Revolução Inglesa, que ocorreu na Inglaterra. De modo que eu não incluí essas 3 simplesmente porque elas não apresentaram uma características que estão presentes nessas 5 revoluções que eu citei, que é a violência revolucionária. Bem, é de Vladimir Lenin, grande líder da Revolução Socialista na Rússia de 1917, a afirmação de que a eclosão de uma revolução social, essa é a visão de Lenin, de que a eclosão de uma revolução social só ocorrerá quando os de cima, ou seja, que estão no topo da hierarquia social, ou seja, as classes dominantes, quando os de cima não podem seguir governando como antes. Lenin dizia o seguinte: quando os de cima não podem seguir governando como antes, e os de baixo, ou seja, os que estão, o povão, vamos dizer assim, os de baixo não querem mais seguir sendo governados como antes, é que acontece uma revolução social. Esta situação aconteceu nas revoluções americana, francesa, russa, chinesa e cubana. Se levarmos em conta a situação atual do Brasil, pode-se afirmar que os de cima, as classes dominantes no Brasil, não podem seguir governando como antes, porque o atual governo brasileiro com Bolsonaro enfrenta dificuldades insanáveis na condução da economia, está estagnada devido aos problemas econômicos estruturais do país, que são seculares, agravados pela pandemia do novo coronavírus. Então eles não têm condições de governar como antes, com as regras do jogo que imperavam antes. A crise econômica, que é devastadora no Brasil, dificulta o governo governar como antes. Razões pelas quais Bolsonaro busca governar ditatorialmente para realizar as mudanças políticas, econômicas e sociais que atendem aos interesses das classes dominantes, que afetam profundamente os interesses das classes subalternas, os de baixo. Então o governo Bolsonaro não tem condição de governar como antes. As dificuldades são imensas, porque a crise econômica é devastadora. Por sua vez, no momento atual, nem todos que integram os de baixo na hierarquia social brasileira não demonstram ainda a rejeição em seguirem sendo governados como antes, nos marcos do capitalismo selvagem em vigor. Quer dizer, ainda não existe, digamos assim, aquela situação em que o desespero tomou conta. Eu diria que existe algum nível de desespero diante do quadro catastrófico que nós estamos enfrentando. Mas ainda não se chegou à conclusão das pessoas que estão na hierarquia, na parte mais baixa da hierarquia, na base da sociedade, na base social da sociedade, não chegaram ainda à conclusão que não dá para continuar com o sistema que está. E outra, ainda admitem serem governados da forma como estão sendo governados hoje, apesar das ameaças que são postas
quase que diariamente pelo Bolsonaro. Observe que, como eu já lhes disse, nem todos que integram os de baixo na hierarquia social demonstram rejeição pelo quadro atual. Quer dizer, ainda admitem conviver, ou ainda tem esperança de que as coisas melhorem. Ainda é mais ou menos isso, né? Então dá para perceber o seguinte, que as pessoas, os que estão no nível baixo da hierarquia não demonstram rejeição, apesar de o Brasil reunir alguns fatores desencadeadores das grandes revoluções passadas, como a extrema desigualdade social, a devastadora crise econômica agravada pela pandemia com milhões de desempregados e a crescente fome endêmica que afeta a vida da grande maioria da população. Veja bem, isso é uma demonstração de uma resiliência social do povo brasileiro até incompreensível, porque em outras partes do mundo provavelmente o povo já teria partido para o confronto, para mudar essa realidade que está. Mas a resiliência do povo brasileiro é muito grande. Isso é claro que tem muito a ver com vários fatores. Conscientização da população, da gravidade da situação, um outro aspecto também que é importante observar e que contribui para isso aqui no Brasil, o fato do Brasil ser um país continental, as pessoas sempre buscam se deslocar. Muitas das migrações que ocorreram no Brasil foram movidas pelo desejo de, em um outro local do território nacional, buscar a sua salvação. E isso aconteceu ao longo da história do Brasil, o que dificulta, digamos assim, uma ação organizada do povo, no sentido de promover mudanças políticas, econômicas e sociais significativas, como aconteceram em outros países do mundo. Então, o fato do Brasil ter dimensões continentais, isso dificulta esse processo de desencadeamento de mudanças políticas, econômicas e sociais de envergadura que aconteceram em outros países. A tirania do poder dominante do Brasil se manifesta principalmente no nível da economia, com a adoção pelo governo Bolsonaro de medidas econômicas neoliberais, que resultam no desemprego em massa. Isso, desemprego em massa, decorre fundamentalmente desse fato, da adoção do modelo neoliberal. Se, por exemplo, mesmo nos marcos do capitalismo fosse adotado o modelo keynesiano, as condições de geração de emprego, o nível de desemprego continuaria ainda existindo, mas num patamar muito menor do que o que está atualmente. Então, o fato dessas medidas econômicas serem neoliberais, isso contribui para que o desemprego, digamos assim, se acentue no país. Então, no plano da economia, a tirania se exerce no plano econômico dessa forma, com a adoção de medidas neoliberais. E no plano político institucional, com a adoção de medidas políticas que implicam na perda de direitos sociais pelas classes subalternas. Como vem ter acontecido, como por exemplo, muitos dos direitos sociais estão sendo simplesmente eliminados com reformas, como por exemplo a reforma da Previdência,
reforma trabalhista, que foram feitas pelo governo, e outras estão em curso, com a intenção exatamente de, retirando os direitos sociais dos trabalhadores, facilitar a vida dos de cima da hierarquia social. Além disto, no plano político institucional, existem ameaças à democracia representativa, que aos poucos vem sendo sentida pela grande maioria da população do Brasil. Então, o que eu quero dizer é que a tirania, no momento, ela vem sendo exercida no plano econômico, com as medidas neoliberais, no plano político institucional, com as perdas de direitos sociais praticados através das reformas que o governo vem aprovando no Congresso Nacional, e também ameaças à democracia representativa, porque o próprio Bolsonaro e seus seguidores sistematicamente ameaçam promover o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e inclusive reinstituir no país o ato institucional número 5, que foi o ato mais repressivo da história do Brasil no século XX. A resistência contra a tirania econômica, política e social do governo Bolsonaro está sendo assumida no Brasil, no parlamento e no judiciário. Então, partidos políticos, organizações da sociedade civil e personalidades, vamos dizer assim, têm acionado o judiciário e têm acionado o próprio parlamento no sentido de barrar essas ações tirânicas praticadas pelo governo Bolsonaro. Isso tem sido assumido pelos partidos progressistas e por organizações da sociedade civil. Só recentemente é que as ruas voltaram a se manifestar contra o governo Bolsonaro, apesar das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus. Esse quadro que há pouco lhes relatei traduz os ideais de luta pelas liberdades no Brasil, contra a tirania exercida pelo poder dominante no Brasil, que quer impor no plano da economia e no plano político e institucional reformas que comprometem os interesses da população. A luta pelas liberdades avançará mais ainda se a tirania for imposta pela força no país com a implantação de uma ditadura, que é isso que o Bolsonaro deseja. A luta pela independência nacional, da opressão exercida pelo capitão internacional, por sua vez, que é um outro dos fatores desencadeadores de revoluções sociais, ainda não se faz presente no Brasil. Porque os detentores do poder econômico do Brasil são sócios do capital internacional. E no seio do povo há uma falsa percepção de que o Brasil é um país independente. Existe essa falsa percepção de que o Brasil se tornou independente em 1822, quando na realidade isso não aconteceu. Nós já nascemos dependentes de Portugal, depois mesmo sendo colonizado por Portugal, nós passamos a ser oprimidos, vamos dizer assim, pela Inglaterra, passamos a ser dependentes da Inglaterra, de tabela, porque Portugal era dependente da Inglaterra, e como Portugal era o país colonial do Brasil, então nós
também nos tornamos dependentes da Inglaterra. Depois da dominação britânica, passamos a ter a dominação norte-americana, que se impôs até o final do século XX. A partir do início do século XXI, a dominação econômica do Brasil se fez de forma difusa. Vários países exercem a dominação econômica do Brasil. Haja vista que o capital internacional penetrou profundamente em nossa economia desde que Juscelino Kubitschek, no seu governo, abriu a economia brasileira ao capital internacional, e isso se aprofundou ao longo do tempo, ao ponto de hoje o Brasil ser, sobretudo nos setores mais dinâmicos da indústria, ser um país extremamente dependente do capital externo, do capital internacional. Cerca de 87% da indústria brasileira pertence ao capital estrangeiro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe uma falsa percepção de que o Brasil é um país independente. Porque tem bandeira, tem hino nacional, tem um governo eleito pelo povo brasileiro, mas nas entranhas da economia do nosso país, a dominação estrangeira se faz presente. E o povo não tem a percepção clara dessa dependência. E o que é grave é que essa dependência, ao longo da história, contou com a conivência dos diversos governos que nós tivemos. E que está sendo aprofundada agora pelo governo Bolsonaro. Esta luta pela independência nacional só se fará presente quando a população brasileira se conscientizar da expoliação que o Brasil sofre do capital internacional. Isto é, quando tomar conhecimento que o atraso econômico, científico e tecnológico do Brasil resulta da exploração exercida no país pelo capital internacional. Só vai acontecer quando tomarem consciência disso. Isso ainda não existe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe um potencial de que a tirania venha a se impor no Brasil, se o Bolsonaro tiver sucesso em implantar uma ditadura. Isto fará com que a luta pelas liberdades, pelos ideais de liberdades, venha aflorar junto ao povo, porque certamente com a imposição de uma ditadura no Brasil haverá resistência movida pelos ideais de liberdades. E a independência, a luta pela independência, o anseio de independência nacional ainda não existe, porque, como eu disse, as pessoas não têm clareza quanto à questão se o Brasil... Aliás, clareza não. O pessoal tem uma falsa percepção de que o Brasil é um país independente, mas não é independente. O que eu tenho a lhes dizer é o seguinte, que se for consumada a pretensão de Jair Bolsonaro de implantar uma ditadura no Brasil sob seu comando, poderão crescer vertiginosamente os ideais de luta contra a tirania. Esse é um fato. Isso aconteceu em todos os países onde as revoluções surgiram. Não só a luta contra a tirania e pela liberdade do povo, que junto com a luta pelo progresso econômico e contra a desigualdade social e a fome, progresso econômico, ou seja, para tirar o país do lodaçal da estagnação econômica que se encontra. Quer dizer, além da luta pelo progresso econômico, contra a desigualdade social e a fome, e também a independência nacional, porque mais tarde as pessoas vão passar a entender a importância de nós termos o controle do nosso destino.
E isso não está acontecendo, porque a economia brasileira ela é governada por interesses externos. No momento, Bolsonaro encontra-se acuado com o fracasso do seu governo na condução da economia e no combate à pandemia do novo coronavírus, com agravamento sem precedentes das condições sociais da grande maioria da população, que se defronta com o desemprego em massa, a fome e a miséria. As acusações contra Bolsonaro de crimes contra a saúde pública, no caso os esforços que ele faz para sabotar o combate à pandemia. As acusações contra Bolsonaro, contra o meio ambiente, ameaça, por exemplo, as queimadas da Amazônia, a desmatamento, etc. E as acusações contra Bolsonaro, contra a democracia do Brasil, de crimes contra a democracia. Eu estou falando de acusações contra Bolsonaro. Primeiro de crimes contra a saúde pública, crimes contra o meio ambiente e agora também crimes contra a democracia no Brasil. E além disso, acobertar a corrupção do governo. Com o caso recente da vacina Covaxin, podem contribuir para seu afastamento do poder através de impeachment. Então, as condições para que o impeachment seja efetivamente levado avante estão cada vez mais amadurecidas. Bolsonaro sabe que, estando fora do poder, pagará pelos crimes que vem praticando perante a justiça brasileira e o Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, ao lidar com a pandemia do novo coronavírus. Como todo animal acuado, tudo leva a crer que Bolsonaro tentará realizar um golpe de Estado e implantar uma ditadura, contando com o apoio de policiais militares, milícias, setores das Forças Armadas e seus apoiadores. Isto ocorrendo, seria instalar a tirania na plenitude no Brasil. Então, da mesma forma que as condições para que o impeachment possa ser colocado em prática contra Bolsonaro, existem também as condições para que ele seja tentado a praticar um golpe de Estado, para implantar uma ditadura. Porque ele sabe que o futuro dele, não só político, mas pessoal, poderá ser comprometido com ele fora do poder. Então a permanência dele no poder é uma questão de vida ou morte. Se a tirania se instalar no Brasil, como uma ditadura bolsonarista, teremos completadas as condições para a emergência de uma revolução social no Brasil. Porque a tirania se somaria às desigualdades sociais existentes, extremas existentes. A crise econômica devastadora responsável por milhões de desempregados. A fome e a miséria de amplas camadas da população. E a expoliação sofrida pelo país do capital internacional. Então, estaria, digamos assim, essas 6 condições que lhes apresentei. Tirania do governo. Ideais de liberdades. Crise econômica devastadora. Desigualdades sociais extremas. Fome e miséria endêmica. E anseio de independência nacional. Esses 6 fatores poderão aparecer
ser colocados na ordem, esses 6 fatores podem ser colocados na ordem do dia e mobilizar amplos setores da sociedade. Esta revolução social no Brasil só será vitoriosa, entretanto, se for constituída uma frente ampla, democrática e popular, com um programa comum de governo, para a realização de mudanças estruturais sob uma direção unificada, na luta com a presença de lideranças respeitadas e confiáveis pelo povo brasileiro. Nenhum desses fatores existe no momento. Não há uma frente ampla, democrática e popular. Não há um programa comum de governo para a realização de mudanças estruturais. E não há uma direção unificada. Esses 3 elementos são decisivos, são fundamentais para que, digamos assim, possa evitar o cenário catastrófico que representaria Bolsonaro dar um golpe de Estado no país e governar tiranicamente. O cenário de confrontação política que se desenha para o futuro do Brasil, com a ditadura bolsonarista e sua contrapartida, a revolução social, porque o fato é o seguinte: de um lado, o advento da ditadura vai colocar na ordem do dia a necessidade de uma revolução social no país. É isso que eu quero dizer. A ditadura bolsonarista coloca na ordem do dia a necessidade da realização de uma revolução social. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o cenário de confrontação política que se desenha para o futuro, com a ditadura bolsonarista e sua contrapartida, a revolução social, difere profundamente do cenário desejável. E é isso que eu queria dizer. Que o cenário desejável seria de edificação da paz social. Porque tanto a ditadura vai implicar num banho de sangue, porque vai produzir uma guerra civil no país. A revolução social também, ela vai produzir um banho de sangue, porque toda revolução, com as características que eu lhes falei, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução Cubana, foram revoluções sangrentas. O que eu quero dizer é o seguinte, o cenário desejável de edificação da paz social é o que seria desejável. Evitar esses cenários de ditadura e de revolução social. Eu diria cenário desejável no sentido de pelas consequências que as duas apresentam. Derramamento de sangue. Então, cenário desejável, quer dizer, tanto a ditadura bolsonarista quanto a revolução social difere profundamente do cenário desejável de edificação da paz social, que requer a concertação política, econômica e social. E seria o caminho que impediria um banho de sangue no Brasil, resultante de uma guerra civil, que poderá ocorrer se Bolsonaro implantar uma ditadura no Brasil. Então esse aqui é o ponto que eu queria deixar bem claro, certo? O ideal seria que houvesse uma concertação, um programa comum, uma frente capaz de, digamos assim, produzir mudanças estruturais no país pacificamente. Eu me inspiro, inclusive, nesse particular, na Revolução Escandinava, que foi uma revolução pacífica. Houve mudanças estruturais que contribuíram para fazer com que os países escandinavos fossem os países mais bem governados do mundo, de maior progresso econômico e social do mundo, ou melhor, progresso político, econômico e social do mundo,
e também onde estão os povos mais felizes do mundo também, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Então eu me inspiro nesse modelo de revolução escandinava. Mas, se a ditadura prevalecer, eu não tenho dúvidas que a revolução social vai acontecer. E a guerra civil. E o cenário de paz social vai desaparecer totalmente. A tendência mais provável é de haver a tentativa de golpe de Estado a ser realizada por Bolsonaro e seus aliados antes das próximas eleições. E se forem nelas derrotados, sobretudo se as forças políticas de esquerda e centro-esquerda assumiram o poder no Brasil, ocorreria após as eleições de 2022 o golpe de Estado. Pode acontecer antes ou depois das eleições. Se este golpe de Estado for bem sucedido, a tirania a ser exercida por Bolsonaro e seus aliados poderá desencadear uma guerra civil, que faria com que a revolução social fosse colocada na ordem do dia no Brasil, alimentando o desejo de luta pelas liberdades democráticas de amplos setores da população. Para evitar a guerra civil no Brasil, as organizações da sociedade civil, os partidos progressistas e as lideranças políticas devem atuar com responsabilidade, voltadas para a construção de uma frente ampla, democrática e popular, que seja capaz de derrotar Bolsonaro e seus aliados nas eleições de 2022. Temos que impedir, temos que evitar que Bolsonaro vença as eleições. Esse é um ponto importante. E se prepararem também, eu digo todos dessa frente, se prepararem para barrarem a possibilidade de Bolsonaro e os detentores do poder usarem da violência para se manterem no poder ao custo até mesmo de uma guerra civil. Portanto, para evitar a guerra civil e derrotar a tirania exercida pelo poder dominante, assegurar os ideais de liberdade do povo, combater a desigualdade social extrema, a crise econômica devastadora e a fome que afetam a vida da grande maioria da população e conquistar a verdadeira independência do Brasil, é preciso que haja uma organização de uma frente ampla, democrática e popular, respaldada por um programa comum de mudanças políticas, econômicas e sociais para o Brasil, com a participação de amplos setores da população e lideranças fortemente apoiadas pelo povo. O ponto de partida para organizar frente ampla é haver um programa comum mínimo. Esse é um ponto importante. Ponto de partida para organizar frente ampla é haver um programa comum mínimo de mudanças políticas, econômicas e sociais, sem o qual não serão unificadas todas as forças democráticas e progressistas do país. Então é preciso que se elabore de imediato um programa mínimo, que contemple as expectativas das forças políticas interessadas na manutenção da democracia representativa no país, e que estejam comprometidas com mudanças políticas, econômicas e sociais profundas, para tirar o país do lodaçal da estagnação econômica em que se encontra no momento. Então é preciso que tenha um programa mínimo de mudanças políticas, econômicas e sociais, sem o qual não serão unificadas todas as forças democráticas e progressistas do país. Temos que unir o máximo de forças que estejam comprometidas com as mudanças. As grandes lideranças democráticas e progressistas do Brasil precisam se articular urgentemente para construir esta solução para os graves problemas vividos pela nação brasileira no momento em que vivemos. Esta ação é urgente. É esta mensagem, meus amigos, que eu gostaria de transmitir para vocês. E antes de finalizar, eu gostaria de dizer que
para realizarmos esta nossa apresentação, nós nos apoiamos, como já lhes disse, nesse nosso, do que nós produzimos e que está contido nesse nosso livro, as grandes revoluções científicas, econômicas e sociais que mudaram o mundo. E, além disso, nós analisamos várias publicações de vários autores, como Richard Blanco, sobre a Revolução Americana, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, de Oswaldo Coyola, a Revolução Russa de 1917, de Marc Ferro, La Révolution Française, de Pierre Gachot, História dos Estados Unidos, das origens ao século XXI, obra de Leandro Carnal, O Estado e a Revolução, de Vladimir Lenin, a Revolução Chinesa, de Vladimir Pomar, 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed, um clássico, e The Russian Revolution, de Rex Wade. Então, meus amigos, são essas as reflexões que eu gostaria de fazer para tentar, neste quadro complexo que nós vivemos no momento em nosso país, mostrar a importância da formação da frente ampla, democrática e popular, no sentido de incorporar todas as forças que estejam interessadas, não apenas para evitar que Bolsonaro implante uma ditadura no país e que ele vença as eleições, mas, sobretudo, para contribuir para que o Brasil possa se desenvolver com a realização de mudanças políticas, econômicas e sociais relevantes. Então, esta é a minha proposição. Espero que tenha sido esclarecedor na nossa apresentação. Um grande abraço para todos.